Se alguém te pedisse para sacrificar seu filho, você faria isso? E se fosse preciso deixar sua terra natal e migrar para um lugar desconhecido, você teria coragem? E se seus pais te ensinaram uma crença diferente daquela que você acredita, você seria capaz de ir contra eles? Essas são algumas das provações que Abraão, o pai da fé, enfrentou em sua vida. Abraão é conhecido por sua grande fé em Deus, e essa fé foi testada diversas vezes ao longo de sua vida. Desde deixar sua cidade natal de Ur até seguir cegamente o chamado de Deus para sacrificar seu filho Isaque, Abraão mostrou coragem e confiança em Deus em cada situação difícil que enfrentou. E o mais incrível é que a história de Abraão não é apenas uma história antiga, mas uma lição poderosa para nós hoje. Suas provações e tribulações nos ensinam que, quando confiamos em Deus, podemos superar qualquer coisa. Então, se você quer saber mais sobre a vida de Abraão e sua jornada de fé, fique ligado neste vídeo. Quem foi Abrão? Abrão nasceu em Ur dos Caldeus, na Mesopotâmia, há cerca de 4.000 anos atrás. Abraão era um homem de muita fé e coragem, e Deus o escolheu para uma missão especial. De acordo com a Bíblia, Deus pediu a Abraão que deixasse sua terra natal e sua família e fosse para uma terra que Deus lhe mostraria. Abraão obedeceu e partiu em uma jornada de fé, enfrentando muitos desafios e dificuldades no caminho. Segundo a Bíblia, quando Abrão tinha 99 anos, Deus fez uma aliança com ele e mudou seu nome de Abrão para Abraão, que significa o pai de uma multidão. Isso aconteceu porque Deus prometeu que Abraão seria o pai de muitas nações e que seus descendentes seriam tão numerosos quanto as estrelas do céu. Essa mudança de nome foi um sinal de que Deus havia escolhido Abraão para um propósito especial e que ele seria usado para abençoar muitas pessoas no futuro. A partir desse momento, Abraão se tornou um grande líder espiritual e um exemplo de fé para todos nós. Ao longo de sua vida, Abraão teve muitas experiências com Deus e sempre confiou nele, mesmo quando as coisas pareciam impossíveis. Ele teve um filho com sua esposa, Sara, mesmo quando ambos já eram muito velhos para ter filhos. E quando Deus pediu a Abraão que sacrificasse seu filho, Isaque, ele não hesitou em obedecer. Abraão é um exemplo de fé e coragem para todos nós, e sua história é uma lição importante sobre como confiar em Deus mesmo em tempos difíceis. Ele foi um grande líder espiritual e deixou um legado duradouro que continua a inspirar pessoas em todo o mundo até hoje. Era Abraão perfeito? Apesar de sua grande fé em Deus, Abraão também era humano e cometeu alguns erros ao longo de sua jornada. Na verdade, a Bíblia nos mostra que Abraão não era perfeito, mas que ele se esforçava para ser fiel a Deus e acreditar em suas promessas. Um exemplo de erro cometido por Abraão foi quando ele mentiu para o rei Abimeleque, dizendo que Sara, sua esposa, era sua irmã. Ele fez isso por medo de ser morto, mas acabou colocando a vida de Sara em risco e prejudicando a reputação deles como casal. Outro exemplo foi quando Abraão e Sara decidiram ter um filho por meio de uma serva, Agar, em vez de esperar pela promessa de Deus de que teriam um filho juntos. Isso causou muita tensão na família e gerou conflitos que duraram por gerações. Ele não foi perfeito, mas reconheceu seus erros e buscou se aproximar de Deus. Isso nos mostra que mesmo quando falhamos, podemos sempre recorrer a Deus e encontrar perdão e orientação para seguir adiante. Mas agora, e as missões de Abraão? E seus feitos? Abraão passou por diversas provas ao longo de sua vida, e a Bíblia nos relata algumas delas. Uma das provas mais marcantes foi quando Deus pediu que ele deixasse a sua terra e a sua parentela, para ir a uma terra desconhecida que ele iria mostrar. Abraão obedeceu a Deus, e partiu para Canaã. Isso está relatado em Gênesis 12, 1-4, disse o Senhor a Abrão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai e vai para a terra que te mostrarei. Partiu, pois, Abrão como lhe ordenara o Senhor. Outra prova que Abraão passou foi quando ele teve que resgatar seu sobrinho Ló, que havia sido capturado por reis inimigos. Abraão reuniu seus homens e foi atrás dos inimigos, resgatando Ló e todas as pessoas que haviam sido capturadas. Isso está registrado em Gênesis 14, 16. Ouvindo Abrão que o seu parente estava preso, fez sair 318 homens dos mais capazes, nascidos em sua casa, e os perseguiu até Dan. Dividiu-se contra eles de noite, ele e os seus servos, e os feriu, e os perseguiu até Oba, que fica à esquerda de Damasco. Recuperou todos os bens e também a Ló, seu parente, com os seus bens, assim como também as mulheres e o povo. Um dos feitos de Deus em sua aliança com Abraão, que foi um dos mais famosos, foi... Em Gênesis 12, 1-4, lemos, o Senhor disse a Abrão, saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo, e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome, e você será uma bênção. Abençoarei os que o abençoarem e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem, e por meio de você todos os povos da terra serão abençoados. Então Abrão saiu, como o Senhor lhe tinha dito.
durante sua jornada, Deus renovou suas promessas a Abraão. Em Gênesis 15, lemos, dele o levou para fora e lhe disse, olhe para o céu e conte as estrelas, se é que pode contá-las. E acrescentou, assim será a sua descendência. No entanto, Abraão e sua esposa Sara já eram idosos e não tinham filhos. Mesmo assim, Abraão confiou em Deus e sua promessa. Em Gênesis 17:15-16, Deus disse a Abraão, você não deve mais chamar sua esposa de Sarai, o nome dela agora será Sara. Eu a abençoarei e lhe darei um filho, e você será o pai de muitas nações. Reis de nações descenderão de você. A fé de Abraão foi testada quando Deus pediu que ele sacrificasse seu próprio filho Isaque. Mas Abraão confiou em Deus e estava disposto a obedecer, mesmo que isso significasse perder seu filho. Em Gênesis 22, lemos, então Deus disse, tome seu filho, seu único filho, Isaque, a quem você ama, e vá para a região de Moriá. Sacrifique-o ali como holocausto num dos montes que lhe indicarei. No final, Deus impediu o sacrifício de Isaque e novamente renovou suas promessas a Abraão. Em Gênesis 22:2, Deus disse, juro por mim mesmo, palavra do Senhor, por ter feito isso, por ter me obedecido sem hesitar, abençoarei você e lhe darei uma descendência tão numerosa quanto as estrelas do céu e como as areias da praia à beira-mar. Tá, e mais o que podemos tirar dessa história do grande pai da fé? Em resumo, a história de Abraão é uma história de confiança em Deus e obediência à sua vontade. Suas ações inspiram a todos nós a confiar em Deus, mesmo quando a vida é difícil, e a estar dispostos a seguir sua vontade, mesmo que isso signifique sacrifícios pessoais. Suas histórias são uma prova do amor e da fidelidade de Deus para conosco. Você pode ajudar-nos a espalhar o tão lindo Evangelho de Cristo clicando no botão de inscreva-se e compartilhando esse vídeo com os nossos irmãos espirituais. Muito obrigado por assistir até aqui, espero que Deus te abençoe profundamente e te vejo amanhã.